Olá a todos, bem-vindo a mais um episódio do CFcast, uma iniciativa da Carvalho Furtado Advogados. Meu nome é Gabriel Carvalho, sou sócio da Carvalho Furtado Advogados e hoje temos aqui conosco o André Chaves. É um prazer tê-lo aqui, André. Se pudesse se apresentar, por gentileza. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de contribuir para essa iniciativa, né, de produção de conteúdo. Meu nome é André Forte Chaves, eu sou consultor do Carvalho Furtado Advogados. Trabalho mais na área de relações governamentais e institucionais, que é um tema que nós vamos falar um pouco no capítulo de hoje. Perfeito. E aqui a ideia é um bate-papo, né, mais informal mesmo, sobre esse tema, né? O André é especialista na prática de relações institucionais e governamentais, que para todos os fins aqui a gente vai apelidar de RIG, né, que são as siglas, para ficar mais fácil, mais fluida a nossa conversa. E a gente não poderia começar o episódio sem entender, na realidade, o que é RIG. Sim. Né? Se você puder explicar para a gente, por favor. Bom, acho que é muito interessante discutir RIG da perspectiva de escritórios de advocacia, porque o comum é você trabalhar com a norma posta, né? Os escritórios, em geral, trabalham já com a lei, com um projeto de lei quando já convertido em norma, ou um decreto, uma medida provisória. Mas até você chegar na formulação de uma lei, existe todo um processo, né? Onde pode haver uma atuação, pode haver um monitoramento, né? Existem regras que disciplinam a tramitação de um projeto de lei que precisam ser observados, e isso um advogado pode também acompanhar de uma forma mais técnica, né? Tem, enfim, definições constitucionais e regimentais, né? Então, a relação... Não, isso é muito interessante, porque a gente tradicionalmente vem, né, de uma escola que, no Brasil, muito voltada para o judiciário, como você colocou, a norma posta. Assim, a gente tem sofrido várias mudanças no direito, né, no mercado jurídico, vamos dizer assim. O mercado tem sofrido impactos e, né, evoluído em vários aspectos. E essa prática de RIG, ela escapa um pouco dessa tradição de judiciário. A gente começa a ter um olhar também voltado para o legislativo e para o executivo. Então, não é muito assim, talvez a tradição aqui no Brasil, mas lá fora, né, já tem algumas democracias mais avançadas nessa prática, na Europa, nos Estados Unidos. E isso me traz uma questão que me parece que é sempre uma confusão. O que é RIG? É um lobby? Né? Você já colocou aí um pouco do conceito, do que é, mas é um sinônimo ou não é? Né? Tem diferença? Porque o lobby acaba que criou uma fama aqui no Brasil, né? Diante dos históricos aí, acaba que de corrupção. Então tem uma certa pecha no tema. E, afinal de contas, RIG é lobby, não é? Como é que a gente pode definir isso? Bom, existem algumas discussões na literatura, né, especializada sobre o que consiste em relações institucionais, o que consiste em relações governamentais, o que é lobby, o que é advocacy. E como você falou, geralmente quando sai na imprensa, lobby tem uma conotação um pouco negativa. Bom, começar por relações institucionais, né? As relações institucionais, elas podem se dar... geralmente ela é tratada na literatura como relações horizontais, né? Então, relações entre empresas ou entre instituições, por exemplo, antes de você fazer um engajamento em relação a um tomador de decisão, um formulador de políticas públicas, você pode fazer um alinhamento, né, sobre partes interessadas a respeito de um determinado tema. E aí, quando você vai para essa relação com as autoridades, na literatura começa a se considerar as relações governamentais. Para algumas pessoas, relações institucionais já seria suficiente para englobar, inclusive, como, né, o legislativo, né, a Câmara, o Senado, a presidência são instituições. Para algumas pessoas, relações institucionais já seria suficiente para englobar tudo. Mas advocacy, por fim, seria o mais Isso que eu ia amplo. perguntar, né? É um outro conceito que acaba misturando um pouco, né, com relações institucionais governamentais e lobby, né? Ou seja, tem distinção também em relação a advocacy? É a mesma coisa, não é? Olha, advocacy geralmente é considerado como um termo um pouco mais amplo, né? Por exemplo, as relações governamentais, geralmente, como eu falei, você está voltado para uma interação direta com o tomador de decisão.
Advocacy, por exemplo, uma passeata pode ser considerada uma ação de advocacy, né, para chamar atenção para aquele determinado tema, como inclusive a gente teve aí uma carreata em Brasília da eletromobilidade, né? Enfim, pode ser considerada aí uma ação de advocacy. Interessante. E, afinal de contas, é uma prática, uma profissão, a gente pode dizer que é uma profissão, né, regulamentada ou não? Porque a gente sempre ouve, né, projeto de lei que vai regulamentar o lobby, em que pé que está isso? Existe projeto de lei? Existe uma expectativa de aprovar esse projeto de lei? E mais, existe em determinado órgão a classificação de profissão. E, salvo engano, o RIG está lá como uma profissão, pelo menos catalogada. Não é isso? É isso mesmo. Desde 2018, o Ministério do Trabalho incluiu no Código Brasileiro de Ocupações a profissão de relações institucionais e governamentais, né? Em termos legislativos, essa inclusão na CBO, ela não é suficiente para regulamentar enquanto, por exemplo, parâmetros de transparência, de técnica, enfim, não é uma regulamentação, é só um reconhecimento enquanto ocupação. A regulamentação ela está presente no Congresso Nacional desde 84, um projeto de lei que não foi para frente, mas no ano passado foi aprovado no plenário da Câmara, né, um projeto de lei para regulamentação dessa prática, projeto de lei 1202 de 2007, e agora ele está numa fase muito avançada, para a Casa Revisora, que é o Senado. Então, assim, estamos avançando, né? É o cenário mais avançado em termos legislativos que nós chegamos para a regulamentação da prática. Ótimo. E eu imagino que seja importante regulamentar até para poder tirar um pouco dessa sombra que fica sobre o tema, né? Considerando, como a gente falou, o histórico de atrelar o lobby, que, como você explicou, né, tem grande conexão com o RIG, a uma prática não republicana, vamos dizer assim, né? O que não é o propósito, muito pelo contrário. O RIG tem como objetivo gerar um engajamento com os tomadores de decisão de maneira legítima, porque, afinal de contas, está na nossa Constituição, não é verdade? Os fundamentos para o RIG. Se até puder nos dizer, na Constituição, onde que a gente consegue encontrar, né, os fundamentos para essa prática? Sim. Legitimar essa prática. Eu acho que, antes de responder especificamente seu questionamento, eu acho que é interessante a gente analisar que cada vez mais existem formas das partes interessadas atingirem os tomadores de decisão, inclusive por influenciadores digitais, né? Isso é cada vez mais frequente, você colocar em pauta conseguir algum digital influencer para falar sobre determinado assunto, enfim. Mas isso, a rigor, não seria uma prática de relações governamentais. Poderia ser considerado de advocacy. Poderia ser considerado de advocacy. Pelo conceito mais amplo que você colocou. Exatamente. Mas não propriamente de RIG. Exatamente. A prática de RIG, ela pressupõe uma consistência, né? Uma continuidade de atividades como monitoramento, né? de projetos de lei. No Brasil existe uma atividade legiferante muito intensa. Em 2021 foram apresentadas 40 mil proposições legislativas na Câmara dos Deputados. Então, assim, tratando sobre os diversos assuntos. Esse acompanhamento, por exemplo, digital influencer, talvez pode influenciar num projeto de lei, mas não necessariamente ele está ali fazendo esse monitoramento sistemático de proposições que podem afetar um setor, sabe? Ou seja, existe toda uma técnica por trás disso. Exatamente. Não é só influenciar por meio da opinião pública. E até se você puder nos dizer quais seriam essas técnicas que constituem, né, a prática de RIG. Bom, a prática de RIG ela é dividida no front office e no back office, né? No back office é onde são definidas as técnicas, os temas prioritários a serem monitorados, e o front office seria quando você identifica um projeto de lei que está em pauta, você teria uma ação direta com o tomador de decisão, assim, em termos bem sintéticos, né? Mas a prática de RIG ela está pautada em princípios como transparência, tecnicidade, né? O que seria a transparência? É importante, se você vai ter uma reunião num ministério, numa secretaria, você observar as agendas, né,
Os protocolos, os protocolos, né? perdão. Para constar na agenda que você teve reunião com aquela pessoa, né? Formalidade, buscar sempre uma comunicação institucional por meio de e-mails, comunicações pessoais como o WhatsApp, ou, enfim, outros meios não formais, né? Entendi. E então, assim, a gente falou um pouco sobre o que é, né? É importante também falar o que não é, para não ter essa confusão. O que você poderia dizer, assim, que não representa propriamente a prática de RIG? Bom, voltando para essa confusão que é feita entre RIG e lobby, né, que criou-se uma conotação ruim em volta desse termo, existe muita confusão do lobby com corrupção, com tráfico de influência, né, mas para essas práticas já existem tipos penais, né, que prevêem, são outras ações, né, relações governamentais e advocacy estão pautadas, inclusive, princípios como a pluralidade política, o direito de petição, né, frente ao poder público para evitar, enfim, inclusive abuso de poder. Então, lobby não se confunde, RIG não se confunde com esses tipos penais. E também não se confunde, por exemplo, com relações pessoais que você possa ter com tomadores de decisão. Então, assim, é uma prática bastante técnica, precisa observar protocolos e tudo. E até relações comerciais. Né? Exatamente. Por exemplo, essa parte de compras, licitações, pregão, isso não se confunde com RIG. Com RIG. Né? E você até falou dos influenciadores digitais, que muitas vezes não tem dimensão disso, mas estão praticando advocacy, dependendo do contexto. Mas falando sobre RIG especificamente, é um tipo de prática que exige qual tipo de formação, né, do profissional? Porque, afinal de contas, a gente está um pouco também sob o ponto de vista jurídico, mas essas iniciativas de projeto de lei, normas de maneira geral, elas demandam uma análise não só jurídica, mas também econômica e social. Então, o profissional de RIG ele tem que ter essa bagagem toda, ou ele é um trabalho multidisciplinar? Exige-se algum tipo de formação? O que você pode dizer a respeito? Bom, assim como os parlamentares têm múltiplas formações e níveis de formações, né, o profissional de RIG também pode ter essa diversidade, né? É comum, por exemplo, em setores específicos buscarem, por exemplo, engenheiro. Eu conheço engenheiros que exercem atividade de RIG. Não está distrito para o meio jurídico. Na verdade, como você falou, tem aspectos econômicos, sociais a serem considerados. Então, é muito comum ver cientista político, economistas, mas é muito, muito diversificado. E a gente também tem uma certa tendência a olhar, como a gente falou, para o legislativo, executivo, ou seja, para o poder público de maneira geral, mas a prática de RIG, salvo o melhor juízo, também pode ser feita no âmbito privado, ou não. Eu estou fazendo alguma confusão. É bom você esclarecer isso, porque é uma dúvida que eu tenho. Né? No âmbito, às vezes, de alguma entidade, algum âmbito específico envolvendo entidades privadas sem uma conexão direta com o poder público. Existe essa possibilidade ou não? Necessariamente tem que ter uma conexão com o poder público para ser considerado uma prática de RIG? Olha, algumas considerações a serem feitas a respeito desse ponto em específico. Por exemplo, a gente ouve falar até no mestrado que nós fizemos juntos, né? A questão do mercado se regular, né? Por exemplo, código de conduta, boas práticas, isso tudo pode ser um resultado de uma atividade de mercado, mas, por exemplo, existe falar de um tema que também a gente deve falar um pouco mais tarde, da eletromobilidade, né? Tem uma aliança da eletromobilidade que foi criada para criar projetos voltados para esse setor, né? Então, assim, isso tem um efeito de você criar uma coalizão, né, para alinhar expectativas, como a gente não tem ainda um plano nacional, né, não tem uma política pública ainda muito clara para a mobilidade elétrica. Então, instituições elas podem sim se unir para somar forças, para alinhar projetos em comum em benefício de um determinado tema, por exemplo.
Mas é mesmo num ambiente de autorregulamentação, né? Ou seja, a prática de rig pode ter o seu papel relevante num ambiente autorregulado, com normas, né, entre entidades privadas, não necessariamente envolvendo projetos de lei, etc. Exatamente. Né? Até você comentou sobre eletromobilidade, interessante já deixar um spoiler para o nosso próximo episódio, que vai tratar sobre esse tema, um tema muito instigante, que eu não vou falar mais, senão vai gerar, vai misturar os assuntos. Então, mas fica o convite, né, para quem tiver interesse sobre o tema eletromobilidade, para ouvir o episódio específico sobre isso também. Agora, André, você tem uma experiência, uma bagagem muito grande nessa área, com algumas CPIs, atividades, inclusive, pro bono. Se você puder ilustrar para a gente, até porque a gente está falando de maneira mais abstrata sobre o que é o RIG, o que é RIG ou não, mas se você puder dar algum exemplo assim, esclarecedor para os nossos ouvintes, acho que seria bem oportuno. Certo. Bom, teve um dos projetos que eu fui envolvido de relações governamentais e institucionais que era muito... Tudo precisava ser muito bem pensado devido ao perfil do cliente, né? Então, toda essa questão que eu falei do que é back-office, do que é front-office, né? Tudo era muito bem discutido para definir o que cabia ao próprio cliente, né? Tem clientes, por exemplo, que preferem fazer a interlocução com os tomadores de decisão diretamente, e aí cabe a consultoria ao escritório de advocacia fazer só essa parte do monitoramento e aconselhar, em termos jurídicos, como fazer essa interlocução diretamente com o tomador de decisão. CPI é um ambiente bastante imprevisível, né? Bastante conflituoso, né? Tivemos um histórico aí por volta de 2015 a 2018, tivemos um número alto de CPIs. E, bom, é um ambiente político onde diversas partes podem ser investigadas. Então, acaba que, por ter uma voltagem, vamos colocar assim, política muito alta, acaba que a técnica, às vezes, pode ter alguns deslizes, por exemplo, no respeito à privacidade, né, daquela empresa, daquela pessoa, né, exposição de, enfim, dados que são sensíveis para a produção, né, daquela empresa, né, para o negócio daquela empresa. Então, é importante monitorar o requerimento que pode aparecer a qualquer momento, que diversos membros de uma CPI podem apresentar requerimento para convocar, para quebrar sigilo telefônico. Então, tudo isso precisa ser observado para que não seja violado nenhum direito de uma empresa ou, enfim, de uma parte. Pois é interessante você mencionar né, exatamente isso, o que pode dar errado num serviço, numa prática de RIG. Existe um termo, né, efeito backfire. Poderia explicar para a gente o que é e, eventualmente, se tem algum outro exemplo do que pode dar errado, né? Se você falou um exemplo, é esse, de vazar questões que são privadas, né, de uma CPI e tudo mais. Mas o que mais você pode nos dizer? Bom, sobre efeito backfire tem um caso específico, mas nesse sentido de não expor nenhuma situação, nenhum nome específico. A prática de relações governamentais ela também está muito voltada à criação de uma reputação, né, para a empresa, né? Criar boas relações com tomadores de decisão, porque eventualmente se já acontece alguma crise, algum problema voltado para aquele setor, até você criar um histórico de relação, até os tomadores de decisão conhecerem qual é o seu trabalho, né, qual é a posição da sua empresa, isso toma tempo, né? Então, assim, teve uma CPI em que uma empresa grande foi envolvida e, a princípio, né, para uma CPI ela ser instalada, ela precisa ter um objeto específico e ela tem um tempo determinado para funcionar, né, enquanto comissão. O que estava acontecendo nessa CPI é que os parlamentares estavam começando a fugir um pouco do objeto inicial, né, da CPI, e acho que essa empresa acabou fazendo uma estratégia um pouco intensiva demais, né, de persuadir os parlamentares a evitarem aquele
tópico, visto que não estava previsto inicialmente no requerimento de instalação. O que aconteceu é que chegou-se muito próximo da emenda inicial, vamos colocar assim, né? De rever o requerimento de instalação para contemplar aquele novo tema. Aquele novo objeto. Né? Então, assim, não pode ser feito de qualquer forma. Tudo, assim, precisa ser muito bem pensado para não ter esse efeito backfire que você falou, porque, no final das contas, essa atuação, inclusive, foi explorada na mídia. Então, teve uma certa exposição que pode ser evitado com as devidas técnicas. Que no popular, o tiro acaba saindo pela culatra, né? Gera um efeito reverso. Por mais que esteja bem intencionado de atingir algum objetivo, acaba tendo um efeito negativo. E, assim, você já deu alguns exemplos, né? Por exemplo, acompanhamento de CPIs, de projeto de lei, né? Peticionar. Afinal de contas, o direito de petição está lá na nossa Constituição e, como eu disse, a gente sempre tende a enxergá-lo no judiciário, mas é muito mais amplo do que isso. Né? A petição também pode ser lido sob essa perspectiva de manifestar nos órgãos, né? No executivo, no legislativo, como uma forma de um meio de representatividade ali, de dar voz a certas entidades que queiram participar desse processo democrático de elaboração de leis, né, por exemplo. Mas quais seriam se você pudesse elencar, quais seriam os serviços ofertados na prática de RIC? Então, a gente já falou de algum deles aqui. Acompanhamento de projeto de lei, de normas, né? Representatividade ativa em alguma audiência pública, em CPI, por exemplo. Você tem algum outro que você pode nos trazer? Bom, começa pelo monitoramento, né? Acho que o pacote mais básico de RIG começa pelo monitoramento, não só quais são as proposições que já estão em tramitação, qual é o perfil dos envolvidos, né? Dos autores do projeto de lei, do relator numa determinada comissão, qual é o estágio, né? do processo legislativo, se já foi aprovado em comissão, se já foi aprovado na casa autora. Mas existem momentos estratégicos para você fazer uma atuação, por exemplo, né? Medida provisória, por exemplo, assim que ela é recebida, abre-se o prazo para receber emendas, né? Se você perde esse prazo, ainda tem a possibilidade de alguma alteração ser apresentada no relatório, né? na comissão mista, por exemplo. Mas à medida que vai avançando no processo legislativo, né? Que foram criados consensos, né? Sobre aquela matéria, à medida que avança, pode ficar cada vez mais difícil você fazer alterações, né? Então, assim, além do monitoramento, pode ser feito, por exemplo, cartas de posicionamento, apontando argumentos técnicos sobre, enfim, a juridicidade, sobre os impactos econômicos, sociais daquela proposição. Um outro serviço que pode ser oferecido é, inclusive, o treinamento, né? Orientações sobre, por exemplo, o cliente pode ser orientado sobre como se posicionar numa audiência pública, né? Levando em consideração qual é o perfil daquela comissão, se é uma comissão mais técnica, se é uma comissão mais política, inclusive para uma audiência de uma própria CPI, do que falar, do que não falar, como falar, alguns cuidados assim que podem ser orientados para o cliente. Então, monitoramento, engajamento, cartas de posicionamento, seriam... É bem amplo, né? Bem amplo. E essa questão de mapear o processo legislativo, ela é muito importante, porque a gente já viu, historicamente, muitos mercados sendo extintos por novas normas e muitos mercados sendo criados diante de uma nova norma. A gente sabe o tanto que uma nova lei pode impactar os negócios e as atividades das empresas. Então, acaba sendo uma prática muito interessante para quem quer ter ou tem um espírito mais preventivo, né, da sua atividade. Porque você deu números aí, são 40 mil projetos, né, que estão em tramitação, se não me engano, que você falou. 40 mil projetos que foram apresentados em 2021 na Câmara dos Deputados. No total, só na Câmara. No total foram 45.600. Exato. Então, a gente tem um contexto de uma hiperinformação desinformante, quase. Assim, é tanta informação que, se você não tem realmente alguém para filtrar
e poder, né, entregar uma informação de qualidade, você pode se prejudicar, né? Tomando, às vezes, decisões, aí eu estou dizendo até do ponto de vista do empresário, tomando decisões equivocadas com base em burburinhos ou notícias que acabam trazendo uma outra perspectiva, não tão, às vezes, fiel ao que está sendo efetivamente praticado nas câmaras legislativas. E a gente está falando muito também do ponto de vista de Brasília, onde você está sediado, né? Você está lá no principal palco de decisão do país, mas a prática de RIG também pode ser exercida no âmbito estadual e municipal, correto? Sim. E para a gente, até caminhando para o final, André, como que é a forma de cobrança de honorários dessa prática? Existe no mercado alguma tendência? O que você pode dizer a respeito? Sobre aquilo que a gente estava falando sobre definições de boas práticas, né, e padrões, não é muito recomendável que você cobre pelo resultado, né? Porque isso pode criar um incentivo, um sistema de incentivo que pode ser questionado o ímpeto do agente que orienta a prática de relações governamentais a atingir aquele determinado resultado. Isso na história, né, na literatura, mostra casos que isso não deu bons resultados, vamos colocar assim. E geralmente é cobrado ou por hora trabalhada ou por projeto, né? Por exemplo, eu quero acompanhar os projetos de lei relacionados à regulação do setor elétrico. Então, você tem um pacote, né, de monitoramento, pode ser determinado um valor mensal, por exemplo, ou então um valor para aquele projeto, ou fazer uma carta de posicionamento sobre um projeto de lei que regulamenta o e-commerce, por exemplo, né? Então, pode ser fechado um valor para aquela ação específica, né? Ou horas trabalhadas. Geralmente, essas são as práticas. São as formas de cobrança, né? Não, excelente, André. Eu queria agradecer a sua disponibilidade em vir conversar e apresentar um pouco mais desse contexto que acaba sendo um pouco desconhecido, né, no mercado jurídico aqui no Brasil. E a gente tem uma outra conversa, como eu mencionei, sobre eletromobilidade, que vai ser um outro episódio desse podcast. Então, te agradecer e até a próxima conversa sobre eletromobilidade. Muito obrigado pela oportunidade de contribuir um pouco com minha visão e experiência sobre relações institucionais e governamentais, e fico ansioso pelos próximos episódios. Um grande abraço e até a próxima.